Há 63 dias eu parei de ser minha inimiga. E não foi sobre pensar positivo. Foi sobre reprogramar o meu cérebro na marra. E hoje eu vou te contar o que funcionou, o que quase me fez desistir e como a minha vida mudou. E se você também se sabota, esse vídeo é seu sinal para começar. No vídeo dos 30 dias, eu falei sobre vigilância emocional, reprogramação verbal e ritual de presença. E sim, eles ainda continuam sendo o meu chão, mas hoje eu entendo de fato por que eles funcionam. Vigilância emocional. Eu recentemente tive um problema, aliás, ainda tenho um problema com a operadora de telefone. E a vigilância emocional, trabalhar ela, me ajudou na questão de identificar os meus gatilhos. Então, quando eu tive esse problema com a operadora, eu não deixei de sentir raiva, mas eu canalizei isso de uma outra forma. Porque, veja bem, você identificar os seus gatilhos não significa que você deixe de ter aquele sentimento de raiva. Você tem porque é humano e todo mundo sente raiva. Mas você aprende a não explodir. A minha vontade era de explodir, de xingar, de jogar tudo pelos ares, e não. E aí entrou o segundo pilar da minha reprogramação mental, que é a reprogramação verbal. Que ao invés de eu me questionar do porquê que isso está acontecendo comigo, ao invés de eu me dizer que tudo comigo dá errado, eu parei para refletir sobre o que eu posso aprender com isso. Isso me ajuda a me concentrar naquilo que é importante. E essa reprogramação verbal me faz dar um passo atrás para eu entender. Ainda não entendi 100% o que eu preciso aprender com essa lição, com esse desgaste que eu estou tendo com a operadora de telefone. Mas isso me fez entender, de alguma forma, que isso pode ser um teste para minha paciência, para ver como é que pode ser o universo me testando. Vamos ver se ela está ali ok mesmo, se está 100%, se não está sentindo, se não está explosiva, se ela está entendendo o que ela precisa aprender com isso. Ainda não aprendi, mas estou levando isso como um teste de paciência. E aí, isso me gerou uma crise e entrou o meu ritual de presença, que todos os dias eu tenho o meu momento comigo, que é me desconectar, que é fazer a minha meditação, que é olhar para mim e perguntar o que eu preciso para voltar para o meu eixo. Como eu posso cuidar de mim para me manter em paz, para não deixar aquilo atropelar o meu dia, para não deixar o meu dia ser um caos. E é isso que eu tenho aprendido com esses 3 pilares, por isso que eles continuam sendo a minha base. Antes, eu exigia que o outro estivesse pronto no mesmo ritmo que o meu. Hoje, eu entendo que me abrir, falar o que eu sinto, não significa controlar a resposta do outro. Eu falei o que eu sinto e deixei ir. E a surpresa, a paz veio junto. Antes, eu me comparava com muitos canais. Eu olhava outros canais, porque tem muita coisa de falar sobre você tem que gravar com isso, com aquilo, tem que fazer isso, tem que ser assim, tem que seguir esse roteiro, assim, essa estrutura de roteiro. E eu ficava me comparando, porque eu olhava, fazia quase tudo, mas aí eu via uns vídeos que eu falava assim, nossa, mas poxa, tão simples, tão isso, e viralizou, eu ficava ali me comparando, o que eu estou fazendo de errado. Parei com isso, porque eu entendi que a minha jornada é sobre mim, que eu estou aqui falando para me curar. E se eu ajudar pessoas no meio do caminho, ótimo, eu vou ficar muito feliz, porque eu estou aqui com verdade, contando a minha história, falando dos meus progressos, mas também falando daquilo que eu ainda não consigo, das minhas limitações. E eu acho que isso conta muito mais do que qualquer view, do que qualquer compartilhamento, comentário. Eu estou aqui por mim, por eu me ouvir.
Semestre passado, voltei a estudar. Estou cursando EAD em Biologia pela UFRJ e quase perdi o primeiro semestre, porque eu só estudei na semana de provas. Eu precisei fazer as provas finais, porque depois de perder o meu gato, o Pudim, eu não consegui fazer as provas presenciais da segunda etapa e precisei ir para as finais. Mas assim como durante todo o semestre, eu só estudei na semana da prova. Eu estudei o conteúdo do semestre inteiro em 2 dias. De cada, eu tinha que fazer 3 provas. E estava me cobrando tirar boas notas, 8, 9. E isso eu entendi com esses 3 pilares que isso era fruto do meu cérebro ter associado, ter internalizado as coisas que eu ouvi na minha adolescência e início da fase adulta, que era sobre eu não sobreviver sem a minha mãe, sobre eu não saber resolver a vida, sobre eu ser uma pessoa praticamente inútil. Ele acreditou nisso, e aí quando eu entro nessa questão de qualquer coisa que me desafie, que me teste, né, que exija de mim um bom desempenho, ele volta para esse looping. E com esses 3 pilares isso mudou. Por quê? Porque eu criei uma barreira com o Notion. Eu, no início do semestre, montei um planejamento através de um vídeo que eu assisti no YouTube, mas eu nunca executei aquilo que eu fazia, que eu dizia que eu deveria fazer da faculdade, que era estudar pelo menos 2 horas diárias. E hoje não. Hoje eu consigo investir 4 horas do meu dia para os meus estudos, porque é isso que é importante. Estudo as disciplinas da faculdade e estudo coisas por fora, porque eu quero ser neurocientista. Então, para isso, eu preciso ser disciplinada, eu preciso estar entendida das linguagens técnicas, dos termos, preciso ler muito artigo, preciso ler muitas coisas sobre a neurociência, e isso eu sinto assim que eu já estou nesse caminho. Não é sobre perfeição, ainda levanto, dou volta, mas eu não me condiciono àquilo que o meu Mr. Speed quer. Eu volto e sento para estudar, porque eu já entendi que isso é um gatilho emocional. Então, eu olho, pergunto o que eu preciso agora, o que ele está precisando, e eu volto para os meus estudos. E como não podia ser diferente, o universo cria situações para o meu apego ansioso me testar. Às vezes acontecem situações e aí lá veio o meu apego. Mas e se você foi ignorada? Mas e se você nunca mais estiver com essa pessoa? Ele vai me fazendo os questionamentos de sempre para ver se eu vou ser impulsiva, para ver se eu vou estressar, se eu vou virar aquele trem desgovernado que eu era, se eu vou explodir, se eu vou jogar tudo pelos ares, se eu vou chutar a porta do guarda-roupa, que coitada sofria comigo. Mas não sou perfeita, não estou perfeita. Mais uma vez eu falo sobre isso. Mas eu estou em paz. As coisas acontecem, eu não deixo de sentir raiva, eu não deixo de ficar chateada, porque você ter o controle da situação não significa que você não vai ter o sentimento. A diferença é que você consegue dar um passo atrás, olhar a situação, que é o que eu tenho feito. Hoje eu olho para as situações e digo, isso depende de mim? Se sim, eu vou lá e vejo o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho, com as minhas limitações. Se não depende de mim, eu me olho e digo, minha parceira, não está na nossa mão, não está no nosso controle, a gente não controla tudo, a gente não controla o outro. Isso depende de uma outra pessoa. Então, você já fez a parte que te cabia, então agora volta para outras coisas que também são importantes e deixa aquilo lá quietinho. Eu tenho paz. Eu não fico assim, faço a minha parte e fico ali a cada minuto, a cada segundo, olhando, esperando uma resposta, uma resolução. Não.
A operadora de telefone é prova disso. Eu estou desde o dia 20 de julho tentando resolver um problema que o meu chip, que eu já uso há 2 anos, que eu comprei, foi pré-ativado no nome de outra pessoa. E a operadora está indisponível para resolver isso. Mesmo eu tendo nota fiscal, mesmo eu tendo os comprovantes de recarga, a operadora só me diz: você não é a titular da linha, você tem que comparecer com a titular da linha. Mesmo eu dizendo que não conheço, que nem sei quem é, a operadora está indisponível. O que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo aquilo que me cabe. E não estou me estressando mais por isso. E eu entendi muito sobre isso. Eu tive crise, sim, mas eu não me perdi nesse meio. Eu estou fazendo a minha parte e se não resolver, a gente vai na justiça, que a justiça resolve. O que eu não posso é explodir, o que eu não posso é ofender as pessoas, eu não posso chutar a porta do guarda-roupa, eu não posso perder o meu dia, eu não posso tornar o meu dia um caos por uma coisa que não depende só de mim. E o que eu tiro de lição desses 63 dias é que mudança é sobre repetição. Não tem nada a ver com força de vontade. Que autocuidado não é egoísmo, é sobre você não se anular. E que o seu cérebro, ele é treinável. Isso é o mais importante. Ele é treinável. Ele vai resistir? Vai. Mas você é mais forte do que ele. E se você se identificou com esse vídeo, além de você clicar no curtir, comenta aqui embaixo, bora reprogramar e vamos fazer isso juntas. E já compartilha com aquela pessoa que é desorganizada, que está embaraçada, que quer mudar a vida, porque não é fácil, mas é possível. Vamos conseguir reprogramar. Te vejo no próximo vídeo.